Bem-vindo ao encerramento do nosso desafio Recomeço Saudável. Eu espero que você tenha conseguido fazer a maior parte dos desafios. Não de fato assim ser completamente bem-sucedida neles, mas ter tido a intenção de fazer, porque essa intenção repetidamente, né, perseverante e consistente que vai te trazer o hábito. Não é só fazer uma vez um desafio, a ideia é que você acumulasse esses desafios, pelo menos os que são acumulativos, que eu falei, né, que eram acumulativos, para que daqui em diante, amanhã, 1º de julho, você continue perseverando nesses desafios. E assim, mude os seus hábitos para melhor. Eu esqueci de falar, bem-vindo ao canal, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. E o desafio Recomeço Saudável foi um desafio que aconteceu nos últimos 10 dias para dar uma chacoalhada na gente, para que a gente pudesse fazer boas análises pessoais, autoanálises sobre a nossa própria vida saudável e para que a gente pudesse se desafiar a mudar alguns hábitos e assim perseverar e avançar na nossa alimentação saudável, na nossa vida saudável ao longo do ano, né? E é importante fazer isso sempre. Por isso, se você quiser repetir o Recomeço Saudável, isso tudo vai ficar salvo, assim, os shorts vão ficar aqui no YouTube, os reels vão ficar lá no Instagram, essas duas aulas, né, a primeira e essa agora encerrando, também vão ficar aqui, então se você quiser voltar e fazer tudo de novo, você pode. A gente já fez muita coisa nesses desafios, certo? A gente já falou sobre, desde o básico, água, sono, exercício físico, até consumir mais proteínas, preparar receitas novas, comer com atenção, identificar a fome, todas essas coisas a gente já falou. Hoje eu quero terminar com uma nota bem prática para vocês, de algo que eu quero estimular vocês a fazerem toda semana daqui pra frente, sempre que possível, pelo resto da vida, que é planejar a própria alimentação, que é organizar a própria alimentação. Pode ser na forma de um cardápio? Pode, e é essa forma que eu vou sugerir, mas pode ser na forma de listas, pode ser na forma de cardápios menos estruturados, né? Não de segunda a sexta, café da manhã, almoço, jantar, mas com algumas ideias de refeição, entendeu? Mas só pra você começar a sua semana sabendo que comidas você vai comer. O que você vai comprar no supermercado, o que você vai preparar na sua casa, o que você pode preparar para adiantar a sua semana, né? O que você pode fazer com antecedência para deixar tudo mais prático, e aí o que você vai comer durante aquela semana. Então não precisa ser aquele formato super clássico de cardápio, mas de alguma forma eu estimulo que você sempre planeje a sua alimentação. Porque é muito ruim a gente quer ser saudável e tudo mais, e a gente começar todas as nossas refeições abrindo a geladeira e falando, o que é pra fazer mesmo? Acho que eu vou fazer peito de frango grelhado de novo então, e a salada de alface e tomate de novo então, e vou ralar essa cenoura em cima de novo então, sabe? As refeições acabam sendo monótonas, repetitivas, a gente não prova coisas novas, que é o que deixa animador, né, comer de forma saudável, são coisas gostosas, novidades. Ao mesmo tempo fica mais difícil, porque às vezes você vai pensar no que você vai comer na hora de comer, então não dá pra fazer nada. Por exemplo, se você for pensar no que você vai comer 15 minutos, 20 minutos antes de almoçar, não vai dar tempo de você botar nada pra assar, você vai ter que refogar, grelhar, nenhum problema com isso, mas fazer isso todos os dias não é tão legal, certo? Corre o risco de você, sem planejamento, nunca ter o prato completo e saudável que você deseja. Então, agora não dá tempo de eu lavar o alface fica lá. Se você lembrar de comprar o alface, vai ficar lá na gaveta de verduras para sempre, até ele estragar, nunca vai ser consumido. Então, planejar e organizar é essencial para que a sua vida saudável seja gostosa, seja prática, sabe? E pode até parecer difícil nesse começo, mas eu prometo para você que, assim como todos os hábitos que a gente falou durante esses 10 dias, se você repetir isso com perseverança, em algum momento isso vai se tornar um hábito que é natural pra você e você vai fazer rapidamente, você vai sentir muita falta quando você não fizer, então eu super indico. Eu tenho uma aula super completa, prática, teórica, de tipo 2 horas no nosso curso sobre como planejar, tá bom? Mas aqui eu vou dar um passo a passo geral pra você, até porque a gente não tem muito tempo aqui agora no YouTube. Primeiro passo, definir os seus objetivos. O objetivo que aquele cardápio, que aquela lista, que aquele jeito de organizar tem pra você. O que você quer com aquele planejamento? O que você quer
com aquelas refeições que você vai escolher. Você está buscando emagrecimento? Você está buscando ganho de massa muscular? Você quer variar o consumo saudável mais para que seja prazeroso para você, sem um objetivo de mudar o seu corpo em si, mas simplesmente de comer melhor? Você está com problemas intestinais, precisa dar um up ali, pensando em constipação, pensando nessas coisas todas? Por que que isso é importante? Porque o que você vai colocar nessas refeições, né, vai depender desse objetivo. Às vezes o seu objetivo é, por exemplo, economizar dinheiro. E um cardápio vai te ajudar nisso, mas você tem que ter isso em vista. Você não vai colocar salmão e filé mignon no seu cardápio, se o seu objetivo é economizar dinheiro, certo? Talvez o seu objetivo com aquele cardápio, com aquela alimentação, seja fazer tudo muito rápido. Então você precisa de receitas que sejam rápidas, de preparações que sejam práticas, de preparações que sejam congeladas para você fazer com antecedência, ou de preparação, ou talvez o objetivo seja que esse cardápio seja executado todo em um dia só no final de semana. Todas essas coisas são muito importantes para você escrever. Escreva também aí nos seus objetivos quais refeições que você vai incluir nesse cardápio. Você vai planejar os seus cafés da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia de segunda a segunda? Provavelmente não. Muita gente come fora em algumas ocasiões. Às vezes você come no restaurante do perto do seu trabalho, no self-service, que você pode fazer boas escolhas alimentares, né? Lá, fazer um pratão de salada, comer bastante vegetal, caprichar na proteína, pegar arroz e feijão. Beleza, e aí você não precisa planejar o cardápio do almoço, certo? Ou talvez você sabe que no final de semana você sempre come fora, você come na casa da sua sogra, na casa da sua mãe, ou você sai com seus amigos na sexta-feira à noite ou no sábado à noite. Ou você prefere comer só uma sobra mesmo nesses dias e não parar para cozinhar nada, então você se planeja para fazer um pouquinho mais de comida na sexta-feira para poder sobrar para o final de semana você só requentar, já que você tá preocupado em descansar ou fazer outras coisas. Ou talvez no sábado você tenha o hábito de sempre fazer um bolo, um biscoito, alguma guloseima, porque tá todo mundo em casa e aí você vai fazer um chá da tarde especial. Inclui isso também para que você possa planejar para essa refeição. Esse é o primeiro passo e no segundo passo você vai pegar essas informações e montar o seu layout. O layout é aquela tabela, aquele formato que vai representar visualmente o seu cardápio. O mais tradicional é fazer café da manhã, almoço e jantar, às vezes botar o lanche também, de segunda a sexta, né? Que é o período em que as pessoas mais gostam de planejar. E aí as pessoas escrevem refeição por refeição. Eu já também fiz cardápios de segunda a segunda, incluindo final de semana, incluindo ceia, incluindo lanches, tudo. E também já fiz cardápios muito mais enxutos, em que o final de semana era só um espaço em branco escrito final de semana. E aí o que eu quisesse escrever no final de semana, eu escrevia, mas eu não tinha obrigação de fazer café, almoço, jantar no final de semana. Também já fiz café da manhã com um grande espaço, sem ficar segmentando o café da manhã em dias da semana. Por quê? Porque tem gente que gosta de comer café da manhã a mesma coisa todos os dias. Então, pra que eu vou ficar escrevendo café com leite, tapioca com ovo, fruta, todas as vezes, de segunda a sexta no cardápio? Deixa um espaço só e escreve. Ou, por exemplo, tem gente que não gosta dessa coisa fixa dos dias. Para certas refeições, é importante. Por exemplo, no almoço, é mais importante, no almoço, no jantar, é mais importante você fixar. Terça-feira comerei peixe. Por quê? Porque você tem que lembrar de tirar o peixe do freezer no dia anterior, colocar na geladeira para ele descongelar. Ou na quinta-feira vou fazer feijão. Você precisa no dia anterior botar o feijão de molho, não é? Então é importante. Tem gente que simplesmente se adequa, não bota dia e consegue lembrar, sabe? Pensa no dia anterior, tudo bem. Mas pode te ajudar a colocar dias específicos, certo? No café da manhã, muitas vezes as pessoas gostam de só colocar assim opções, tipo, é um jeito que eu já planejei mesmo, café da manhã. Ah, essa semana no café da manhã eu vou deixar essas 3 opções. E aí no dia eu decido o que eu quero comer. Porque quem diz que segunda-feira eu quero comer mingau de aveia? Quem diz que terça-feira eu vou querer comer cuscuz com ovo? Mas como? O mingau de aveia, cuscuz com ovo, o pão, a tapioca, muitas vezes dá pra você fazer na hora rapidinho. Você olha ali as suas opções e prepara o café da manhã rápido. Não precisa de toda essa, sabe, solidez. O quão flexível e o quão sólido o seu cardápio vai ser depende de você e da sua dinâmica. Também tem o jeito do método cardápio versátil, que eu ensino no meu livro, que é um jeito de você planejar o seu cardápio
pensando nos preparos e não nos dias ou nas refeições específicas, mas pensando em fazer algumas fontes de carboidrato, algumas fontes de proteína, alguns molhos, alguns vegetais cozidos, alguns vegetais crus, alguns snacks, né, lanches, cafés da manhã, e você vai combinando essas coisas de formas diferentes à medida que a semana vai passando. É um jeito muito prático, muito gostoso, muito versátil de fazer cardápios. É o que eu mais gosto de fazer. Porque, por exemplo, você coloca lá no seu planejamento que você vai fazer um peito de frango grelhado e um molho pesto e, ao mesmo tempo, uma tilápiazinha assada com vegetais. E aí você vai poder usar esse peito de frango, essa tilápia, esse molho pesto de formas diferentes. Um dia você vai poder fazer uma salada, um dia você vai fazer um sanduíche, um dia você vai comer a tilápia com pesto, um dia você vai comer o frango com pesto, um dia você vai pegar cenouras em palito e molhar no seu pesto, outro dia você vai comer macarrão com pesto. Então, você sai dos preparos que são versáteis para trocentas opções de composição de refeição para você fazer ao longo do dia. Esse é um overview, assim, do meu método cardápio versátil, mas como eu falei lá no curso e aqui no livro, né, tem muito mais tempo dedicado a explicar isso por tintim por tintim. Terceiro, tem o seu layout, já tem os seus objetivos em mente. Terceiro lugar, faça um inventário. Lembra que um dos desafios é você você limpar, organizar a sua geladeira, seu despensa e seu freezer? Pois é, a ideia é você manter isso organizado daqui pro final da vida. É claro que vai ter momentos que você vai parar e ter que fazer aquela limpa, vai ter momentos que você vai parar e vai ter que reorganizar, porque é normal que as coisas baguncem ao longo do tempo. Geladeira, eu acho que essa reorganização é semanal. Freezer e despensa você pode fazer, né, com mais tempo. E à medida que você vai mantendo tudo organizado, você vai fazendo um inventário do que tem. Antes da gente montar o cardápio em si, escrever quais são as refeições que a gente vai comer durante a semana, a gente olha o que tem na geladeira, a gente olha o que tem na despensa, a gente olha o que tem no freezer, pra gente não comprar mais no supermercado, pra gente aproveitar o que a gente tem, pra gente não deixar nada perder nem desperdiçar. Então é uma coisa muito simples, mas que precisa ser feita. Se a sua geladeira tá organizada, você abre, bate o olho rapidinho e vê que tem uma couve-flor ali, vê que tem uma passata de tomate aberta ali, vê que tem um restinho de frango desfiado pra cá, e aí você escreve isso para você poder montar o seu cardápio de acordo e não perder nada. Número 4. Montar o cardápio, né? Você vai, de fato, sentar e escrever o que você vai comer em cada uma das refeições. O que você vai comer no café, no almoço, no jantar. Mas então, o que escrever nesses campos? Café da manhã, almoço, jantar? Como é que eu escolho as refeições que eu coloco ali? Os alimentos que eu coloco aí? Você pode colocar o que você quiser, o que você gostar de comer, a culinária que tem a ver com a sua história, as coisas que você gosta de preparar, as coisas que se armazenam bem na geladeira, no congelador. As opções são infinitas. Mas a minha sugestão é que você escolha sempre refeições que tenham proteínas, carboidratos, gorduras e muitos vegetais ou frutas, dependendo da refeição. Então, eu tenho também um capítulo do meu livro só para falar sobre como fazer refeições completas e uma aula do nosso curso também. Tem inclusive uma colinha aqui, mas para vocês terem uma ideia. Por exemplo, no café da manhã e no lanche, você vai ter proteína, gordura e carboidrato. Uma proteína pode ser ovo, queijo, frango desfiado, sardinha, iogurte, um patê de leguminosa. Isso no caso dos onívoros, né? As pessoas que comem de tudo. Os vegetarianos, eu tenho uma tabela também no livro e no curso só para eles. Porque as fontes de proteína, carboidrato vão ser diferentes, né? As mais ricas, as mais biodisponíveis. Então, proteína, por exemplo, seriam essas coisas. Gorduras, poderia ser coco, oleaginosas, pasta de oleaginosas, azeite, óleo de coco, manteiga que você vai usar no preparo. E os carboidratos, tubérculos, batatas, pão, cuscuz, biscoito, bolo, aveia e as próprias frutas que entram aqui também. E aí eu faço essa distinção para você tentar adicionar também frutas, porque elas são fontes de carboidrato? São, mas elas não são fontes de carboidrato igual o pão, o bolo, o biscoito, que são amiláceos, que são mais refinados. As frutas têm mais vitaminas, têm mais fibras, têm mais água. Então, seguindo esse esquema, um café da manhã completo seria um pão integral, carboidrato com ovo, proteína, feito com um pouquinho de manteiga, gordura, e uma fruta para acompanhar, por exemplo, uma laranja. Ou uma vitamina feita com leite, iogurte, que são proteínas, uma maçã, uma banana, que é uma fruta, um pouquinho de aveia, que é um carboidrato, bate tudo isso, ou quinoa em flocos, que é um carboidrato, bate tudo isso e o seu café da manhã já está completo.
Ou pode ser uma tapioca, que é um carboidrato com sementes que vão te dar fibra e gordura, recheada com queijinho, banana, canela, o queijo vai te dar proteína. Então, café da manhã completo. Almoço e jantar. O almoço e jantar, a gente também tem esses mesmos 3 grupos. No caso das proteínas, a gente vai ficar com carnes, né? Então não cabe muito bem no café da manhã, apesar de ter gente que gosta e pode super comer carne no café da manhã. Mas no almoço cabe mais: carne, frango, peixe, ovo, do mar, carne ovina, suína, todas essas carnes são uma opção de proteína. Gordura tem a da própria carne, mas também tem a do azeite, da manteiga que a gente usa para preparar e aquelas outras que eu mencionei no café da manhã também. E no grupo de carboidratos eu divido em 3 assim, classificações. Uma, o grupo das leguminosas, a segunda, o grupo dos amiláceos e a terceira, os vegetais. Os vegetais, as hortaliças, são os que vão ficar ali na metade do nosso prato, como eu já falei no desafio anterior, certo? Então, metade do nosso prato vai ser de verduras, vegetais, hortaliças, cruas e cozidas. Isso vai te dar fibras, isso vai balancear o índice glicêmico da sua refeição, isso vai te dar muita saciedade, isso vai te dar minerais e vitaminas. Super importante a gente encher a nossa vida de vegetais e o almoço e o jantar são as melhores oportunidades para isso. Então, metade do prato. Um quarto você vai colocar o arroz e o feijão, que são os amiláceos e leguminosas. Precisa ser arroz e feijão? Não, pode ser no lugar do feijão ervilha, grão de bico, lentilha, no lugar do arroz batata, mandioca, milho. Então você vai mudando isso também para poder ter um cardápio variado que você goste. E aí eu também boto no livro e no curso opções para vegetarianos que também são diferentes, né? Mas você entendeu? Um prato completo de almoço, um prato completo de jantar, um prato completo no café da manhã, no lanche. Tem que ter esses 3 itens. Ah, Marina, o almoço e o jantar precisa ser arroz, feijão, carne, verdura, todo dia, toda vez? Não, você pode também fazer preparos que sejam diferentes desse prato mais comunzão brasileiro. Por exemplo, no jantar eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de fazer uma sopa. Uma sopa pode ter todos esses elementos que eu falei, tipo uma sopa de mandioquinha com chuchu, que é uma das receitas que tem no livro. É deliciosa. Ela tem carne, que é a proteína, ela tem a mandioquinha, que é o carboidrato, ela tem chuchu, bastante chuchu, que são os vegetais, e aí todos os outros temperos e os vegetais que a gente coloca no meio. E é uma refeição completa. Se você quiser, você pode fazer um sanduíche, então você pode substituir o carboidrato, arroz e feijão, por fatias de pão integral, rechear com bastante carne, bastante vegetal, servir até uma salada do lado e você vai ter uma refeição completa. Um quibe assado já tem a proteína e o carboidrato, com uma saladona do lado, bem colorida, bem temperada, com hortelã, às vezes um molho de iogurte, todos os vegetais que você quiser. Também é uma refeição completa, então a gente não precisa ficar naquela caixinha do arroz com feijão. Daí você tem as ferramentas para você conseguir colocar ali as coisas no seu cardápio. Se você precisar de mais ajuda do que isso, dá uma olhada nas nossas aulas, dá uma olhada no nosso curso, porque às vezes você precisa de mais detalhamento, você precisa de mais ajuda. Uma das coisas que eu gosto muito de estimular todos a fazerem, se você me segue aqui nas redes, você vai ver que eu sempre dou muitos recursos para isso, tem vários vídeos com esse tema, que é de você fazer aproveitamentos e você prever isso no seu planejamento. Por exemplo, tem vídeos aqui no YouTube que são receitas 3 em 1, se você clicar aqui no nosso canal. Em que eu fiz, por exemplo, uma carne cozida, tipo um ragu, né? Uma carne cozida lentamente por bastante tempo, que fica desfiando gostosa, e transformei ela em recheio para taco, transformei ela em escondidinho, e transformei ela em outra coisa que eu esqueci. Servindo o ragu com o macarrão. Então, uma carne que eu preparei se tornou 3 coisas e, sinceramente, poderia se tornar muito mais coisas. Poderia ser recheio de alguma massa, poderia ser recheio de alguma torta, poderia ser servida com arroz e feijão mesmo, ou em cima de uma polenta bem gostosa. Então, o mesmo preparo pode ser usado de várias formas. Carne moída, frango desfiado, molhos versáteis como pesto, como hummus, que dá pra você usar de várias formas, também tem vídeo aqui no canal, usando hummus de várias formas diferentes, né? Fazendo uma salada de macarrão cremosa com hummus, fazendo um recheio de um charutinho de repolho com hummus, fazendo molho de salada com hummus, só botando um pouquinho de água, limão, mais sal e deixando ele mais fluido. Então tem muitas opções para você aproveitar e reaproveitar. Vai fazer uma galinha caipira, né, com açafrão, bem temperado. No dia seguinte, faz uma galinhada com o que sobrar, desfia um pouco e faz um arroz de forno caipira, entendeu? Então, eu sempre estimulo vocês a fazerem isso, porque é isso que deixa a cozinha
com menos desperdício, super criativa, gostosa e te dá menos trabalho também, porque você não tá começando algo do zero toda vez que você vai cozinhar. Então aí algumas dicas para você montar o seu cardápio. E aí o quinto passo, que eu acho que a maioria das pessoas para no cardápio, é o plano de ação, o plano de ataque do seu cardápio, que é como você vai executar esse cardápio. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente faz o cardápio bonitão e a gente esquece que horas que a gente vai cozinhar isso mesmo. No meu cardápio tá escrito aqui que eu vou fazer um macarrão à bolonhesa à noite, mas eu chego em casa e ele tem que estar pronto, porque eu não tenho tempo de cozinhar antes, né? Então é muito bom você fazer um plano de ataque para você conseguir executar. Esse plano de ataque pode ser, como no livro eu mostro, e tem os exemplos, né? Porque tem cardápios prontos no livro, 6, e todos eles vêm com lista de compras e plano de ataque. Você pode fazer tudo no final de semana, sábado e domingo, por exemplo, e armazenar na geladeira e no freezer para você ir esquentando e comendo ao longo da semana. Então, seu plano de ataque vai ser de algumas horas ali naquele final de semana. Ou você pode fazer um plano de ataque um pouquinho a cada dia. Deixa eu abrir um para mostrar de exemplo para vocês. Ó, esse é o cardápio fácil, que é o primeiro cardápio do livro. No plano de ataque de um pouquinho a cada dia, que segunda-feira, vou começar fazendo o quê? Começar lavando todas as frutas, hortaliças e ervas. Vou colocar elas de molho, de acordo com as instruções aqui. E aí depois vou retirar essas frutas do remolho e enxaguar bem, secar e picar o alho poró, o pimentão, ralar a cenoura para o cuscuz marroquino que eu vou fazer. Vou também ralar uma cenoura a mais e armazenar em água filtrada na geladeira para usar em saladas ao longo da semana. Próximo item, picar salsa e hortelã e armazenar. Depois, cortar um pepino em rodelas e armazenar. Depois, armazenar as folhas e tomates higienizados para a salada. Depois, picar o queijo, e aí continua. Por exemplo, no final aqui, você prepara o quibe e bota para assar. Enquanto o quibe assa, você vai preparar essa e essa e essa receita. E aí, enquanto o forno tá quente, você tira o quibe e aí com o forno ainda quente, você aproveita para fazer essa receita aqui que precisa do forno quente. Então a ideia é você aproveitar o seu tempo fazendo os processos que mais fazem sentido. Então, para que você vai lavar a verdura e a fruta toda vez que você vai começar uma receita? Não é muito mais fácil você lavar tudo de uma vez, enxaguar, secar e aí simplesmente usar? Ou, se você vai usar cebola em 3 preparos diferentes, por que você não pica a cebola logo tudo de uma vez? Se você vai ligar seu forno para fazer um frango assado, não é melhor você usar o segundo andar do forno para fazer uns vegetais assados de acompanhamento? Às vezes dá para botar na mesma assadeira, às vezes você consegue tirar o frango e já colocar uns cookies, uns biscoitos caseiros que você vai usar no seu lanche, no forninho quente ainda, para não ter que ligar o forno de novo e gastar energia ou gás. Então a ideia é essa. Ou, por exemplo, às vezes você colocou no seu preparo, no seu cardápio, várias coisas que usam panela de pressão, mas você só tem uma panela de pressão. Então você só consegue fazer um preparo de panela de pressão ao mesmo tempo. Quando você faz o seu plano de ataque, isso fica claro. E aí o seu cardápio fica fácil de executar. Então aqui tem, por exemplo, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, inclusive, aqui fala que você não precisa fazer nada, porque tá tudo pronto e você só vai fazer as combinações, sabe? Ou você pode fazer tudo num dia só, que é aquele esquema de você passar, acho que aqui dá umas 4 horas na cozinha para fazer um cardápio só. Aqui no livro tem 6 cardápios, no curso também, 6 cardápios e todos têm lista de compras e plano de ataque, que é para te ensinar a fazer isso na prática. Mas você pode fazer para todos os cardápios que você for fazer na sua casa e personalizados. Algumas coisas eu gosto de escrever e ficar bem visíveis, inclusive. Por exemplo, lembrar de descongelar uma carne no dia anterior, lembrar de botar uma leguminosa de molho no dia anterior, ou fermentar um iogurte, eu faço isso no começo do dia, no final do dia ele já tá pronto. Então essas coisinhas do plano de ataque são muito importantes e fazem muita diferença na vida da cozinha. Eu acho que isso é o pulo do gato. É o pulo do gato do cardápio. Marina, e as compras? Você não falou da lista de compras. Que horas que faz a lista de compras nesse planejamento? Não é importante? É importante, é porque você tem 2 opções. Eu sempre deixo isso deslocado, porque você pode colocar na posição que você quiser, entre esses passos, né? Você pode colocar depois de fazer o cardápio ou antes de fazer o cardápio. Então, a lista de compras feita depois de fazer o cardápio significa que você escolheu tudo que você vai comer de acordo com o que você tem e aí você simplesmente transfere ali para a lista de compras o que você vai precisar comprar, levando em consideração o inventário que você fez, para você não comprar nada repetido.
E aí você vai no mercado com essa listinha e compra tudo que você precisa para fazer esse cardápio que você já planejou. Essa é uma opção. A segunda opção é você fazer a sua lista de compras, ir no mercado, comprar as coisas e depois planejar o seu cardápio. Ué, Marina, mas como é que eu faço pra... E se na hora de planejar o cardápio eu perceber que tá faltando alguma coisa? Você vai fazer compras bem feitas. Também tem instruções sobre isso no livro e no curso, mas se você comprar alguns itens de cada seção, você vai conseguir garantir um cardápio gostoso com o que você tem. Porque às vezes quando a gente tá no mercado, a gente tá com aquela lista de compras e tá lá escrito que é pra comprar sobrecoxa de frango, mas o frango, o peito de frango tá metade do preço numa promoção super. E aí você quer mudar o seu plano, né? Não tem problema, você pode ter essa flexibilidade. Se você faz a lista de compras e as compras antes do cardápio, você tem mais flexibilidade para criar o que você quiser. Pode aproveitar promoções, o que tá na época, o que tá bonito, essas coisas. Então, como é que você faz essas compras bem feitas? Eu tenho um guia no meu livro, mas a ideia é que você vai comprar alguns itens de cada seção. Então, você vai comprar... Eu tô falando os números de cabeça, tá bom? Mas a ideia é mais ou menos essa. De 3 a 5 tipos de fruta, ou até mais, dependendo da sua família. Aqui na minha família come-se tanta fruta que eu tenho que comprar uns 8 tipos de fruta em boa quantidade toda semana. Por exemplo, proteínas. Você vai comprar uns 3 tipos de proteína, 2 ou 3 tipos de proteína. Então você pode comprar peixe, frango, carne, você vai botar no seu carrinho. De vegetais crus, compra de 1 a 2 tipos. De vegetais cozidos, que podem ser cozidos, assados, refogados, mas eu falo cozidos para vocês terem essa ideia geral. Você compra uns 3 ou 4 tipos, de leguminosa, pelo menos um tipo, de amiláceo, uns 2 tipos, né, para você comprar um arroz e uma batata, um arroz e um milho, né, alguma coisa para variar. Então, se você fizer uma compra bem feita, garantir alguns temperos, garantir uma gordura para cozinhar, né, manteiga, azeite, óleo de coco, garantir alguma coisa para os seus lanchinhos, pensando no que vão ter nos seus lanchinhos, então comprar ovos, comprar leite, comprar algumas coisas que são essenciais, talvez elas não sejam essenciais para você, por isso que tem uma lista no livro, né? Mas se você fizer essa compra bem feita, você vai chegar em casa e vai conseguir fazer um cardápio comprando da sua própria geladeira. E aí, será que eu clareei o caminho de fazer cardápio para vocês? Quero ver vocês começarem a fazer cardápios. Na primeira vez vai ser difícil? Vai gastar tempo? Vai. Mas vai ficar mais fácil, eu prometo. E você vai conseguir, ao longo do tempo, semanas, tá, gente? Semanas fazendo isso, descobrir qual que é o tipo de cardápio que funciona pra você. E você vai, inclusive, dica extra, registrar em um papelzinho ali na sua pasta de cardápios, registrar quais foram as receitas que mais deram certo, as coisas que mais deram certo, quais que foram as favoritas, quais foram as mais gostosas de fazer, quais que foram as mais práticas, para você poder repetir. E assim, quando você estiver procurando referências e ideias para o seu cardápio, você vai poder referenciar essa lista. Eu adoro procurar referências em livros de cozinha, no Pinterest, seguindo pessoas que são interessantes, que postam receitas, mas eu sempre tenho essa listinha dos favoritos para poder lembrar o que a minha família gosta de comer, porque às vezes eu mudo tanto que eu não repito uma receita que fez o maior sucesso e eles adoraram há 2 semanas atrás, né? Então, e ter essa repetição também pode te ajudar a fazer cardápios, a comprar itens em maior quantidade, congelar, né? Por exemplo, bolonhesa é uma coisa que eu tô sempre repetindo aqui em casa, porque quando eu faço, eu boto um tantão no freezer e aí eu fico uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, tiro a bolonhesa e vamos comer bolonhesa de novo. E também é uma coisa que é um dos favoritos aqui em casa. Se você curtiu esse desafio, comenta aqui embaixo. Se você quiser refazer o desafio, é só voltar e fazer tudo de novo. E continue aqui no canal, né, acompanhando a gente, para você ter sempre dicas, ideias, orientações em relação à alimentação saudável. Porque, como eu falei, é um caminho. A gente vai continuar trilhando esse caminho juntos. Eu vejo você na próxima. Tchau!